E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas, o canal mais legal da minha rua. Desculpem a demora, porém voltei. Falando nisso, segue a vinheta. Para os irmãos Lagina e os membros da equipe, as recentes pesquisas em torno da Enseada Smith os levou ao que poderia ser uma emocionante descoberta, uma que poderia fornecer importantes informações sobre não apenas quando o tesouro de Oak Island possa ter sido enterrado, mas também por quem. Na semana anterior, enquanto escavavam uma seção da extensão da Enseada Smith de 1828 metros quadrados, Rick Lagina e os membros da equipe começaram a expor uma grande estrutura de madeira. Após uma inspeção mais minuciosa, parecia ser feita de troncos de carvalho cheio de argila. Incrivelmente, esse método de construção correspondeu aos relatórios feitos em 1804 pelo caçador de tesouros Daniel McGuinness e membros da Companhia Oslo, quando escavaram o original Poço do Dinheiro. Só relembrando que eles não apenas encontraram troncos de carvalho, mas também, a uma profundidade de 12 metros, eles encontraram troncos de carvalho embalados com uma camada de argila azul, que servia como uma espécie de selante de água. Eles estão lá verificando a estrutura e esperando a chegada do Lair Niven para que pudessem dar andamento nas pesquisas. Lair Niven chega ao local e eles tratam de mostrar as novas descobertas. Na visão de Lair, essa estrutura poderia estar ligada com a rampa de lançamento. Será que a estrutura que a equipe encontrou faz realmente parte da rampa de lançamento do século XVIII, descoberta no ano anterior? E se sim, será que eles poderão encontrar pistas mais importantes nesse mesmo local? Talvez evidências de algo de grande valor sendo descarregado de algum navio para Oak Island? Rick escuta a opinião de Lair Niven para saber em que direção eles deveriam seguir cavando. Ao passo em que eles continuam nas pesquisas na grande estrutura, Craig Tester e Jack Bagley encontram-se com Scott Barlow no pântano de Oak Island, onde eles estão começando uma investigação em larga escala na área. Tendo finalmente recebido as licenças necessárias para cavar no pântano, a equipe de Oak Island agora está mais ansiosa para drenar e cavar completamente a área, para encontrar o que pode estar escondido lá. No início desse ano, enquanto investigavam um objeto de 60 metros de comprimento detectado por uma varredura sísmica, a equipe de Oak Island fez várias descobertas convincentes, incluindo uma misteriosa superfície ou caminho. Eles também encontraram uma formação rochosa circular no ponto norte, que a equipe apelidou de o Olho do Pântano. Só relembrando, o Dr. Ian Spooner determinara que não apenas atividades humanas tenham ocorrido no apelidado Olho do Pântano durante o século XVII, mas que o próprio pântano poderia ter sido criado artificialmente quase 800 anos atrás. Para drenar toda a água do pântano, a equipe utilizará primeiro uma pequena bomba de sujeira, especialmente projetada para operar em ambientes contendo grandes quantidades de detritos, e também posicionaram estrategicamente menores bombas em várias partes do pântano para remover as poças restantes. Eles esperam que grande parte da água saia em 2 dias, porém, para que o pântano esteja completamente seco, eles estimam que vão precisar de 1 semana. Como sempre, Jack está super animado, ainda mais porque agora o pântano será totalmente drenado, e eles serão capazes de olhar as estruturas que estão escondidas no pântano, ou até mesmo encontrar algum caminho para o tesouro. Eles então dão o play nas bombas, e é iniciado o processo de drenagem. Ao passo em que as operações de bombeamento no pântano começam, Rick
Peter e Gary continuam a investigação na recém-exposta área ao redor da rampa de lançamento na esperança de encontrar importantes pistas, artefatos ou possivelmente evidências de tesouro. Gary então começa a passar o seu detector na área para ver se encontra algo, e após uma eterna espera, Gary recebe um sinal e resolvem cavar, e encontram o que parece ser um metal. Tentam lavar para observá-lo melhor. Gary fica super animado, dizendo que parece ser prata. Na verdade, parece ser uma espécie de etiqueta de prata. Será que a equipe acabou de encontrar uma peça de tesouro de Oak Island bem na enseada Smith? Eles ficam super animados, pois a oxidação do metal pode indicar que aquilo estava ali já faz centenas de anos, e esperam que uma limpeza profissional possa revelar um eventual padrão desenhado no metal. Eles então decidem ligar para o Marty e contar as boas novas. No dia seguinte, enquanto a escavação na enseada Smith continua, o geólogo Terry Matterson e o historiador Doug Crowell estão supervisionando a operação de perfuração na área do Poço do Dinheiro. Eles esperam localizar o túnel que leva do Shaft 2 ao primeiro eixo de busca cavado na ilha. Se bem sucedido, o túnel deve liberar a equipe diretamente para o original Poço do Dinheiro. Construído em 1805 por Daniel McGuinness e outros membros da Oslo Company, o Shaft 2 foi construído a uma profundidade de 34 metros, apenas a 4 metros do original Poço do Dinheiro. McGuinness esperava contornar o problema do túnel de inundação, porém, infelizmente, a apenas 2 metros do alvo, o Shaft 2 foi inundado por água do mar. Ao passo em que Terry e Doug continuam monitorando a operação de perfuração, Rick Lagina e membros da equipe, juntamente com o companheiro de terras Tom Nolan, chegam no pântano, onde Tom marcou uma reunião com John Skirka, da Great Excavation Incorporated, uma empresa que se especializou em equipamentos de escavação pesada. Eles então se cumprimentam e John está lá para dar mais uma ideia de como poderiam escavar o pântano. Ao contrário de uma convencional escavadeira, a Trex X300 ADL está equipada com esteiras de 2 metros de largura, permitindo manobrar sobre ambientes anfíbios. Também possui um longo braço de longo alcance, capaz de cavar a uma profundidade de 21 metros no subsolo. Eles então vão mais próximos de onde seria a escavação e ficam ali conversando. Um novo dia em Oak Island começa, e como as operações na área do Poço do Dinheiro e na enseada Smith continuam, Marty Lagina se junta ao Gary Drayton, Charles Barkhouse e Steve Guptill na sala de guerra. Eles estão lá para discutir sobre o relatório científico sobre a possível etiqueta de prata encontrada há 2 dias perto do final da rampa de lançamento, na enseada Smith. Eles ligam para a doutora Krista Brousseau e ela diz que, na verdade, o metal é um chumbo impuro contendo cerca de 2% de estanho e 2% de antimônio. Ué? Ela continua e diz que estanho e antimônio são encontrados em ligas antigas. Nesse momento, eles ficam surpresos. Essa notícia de que não é prata é inesperada, mas não necessariamente ruim, se provado que tenha alguma relação aos objetos de chumbo descobertos na ilha, como a cruz de 700 anos encontrada na enseada Smith há 2 anos, a equipe pode ter obtido mais evidências de visita de europeus na ilha centenas de anos antes do que se acreditava anteriormente. Krista Brousseau continua e diz que seria uma boa ideia mais análises, utilizando, por exemplo, ablação a laser. A ablação a laser é um método de teste científico em que um laser de alta potência corta amostras microscópicas da superfície de um artefato. Essas amostras são então analisadas para determinar o valor isotópico do eletrodo e possivelmente sua origem geográfica. Eles agradecem a Christie e dizem que querem fazer esses testes sim. Ao passo em que Marty e a equipe concluem a reunião na sala de guerra, o veterano caçador de tesouros de Oak Island, Dan Hansky, chega na área do Poço do Dinheiro, onde Dave Blankenship, Doug Crowell e o geólogo Terry Matterson estão ansiosos para determinar o túnel que sai do Shaft 2.
Uma amostra de 33 metros acaba então de sair. Começam então a analisar as amostras e ficam felizes por encontrar madeira serrada à mão. Esse é um grande achado, pois, pela profundidade que essa madeira foi encontrada, isso oferece uma possível confirmação de que a equipe possa não ter apenas interceptado uma secção do Shaft 2, mas também que eles estão a um passo importante de encontrar o poço do dinheiro. Ao olhar mais as amostras, eles encontram areia e argila, mas areia empacotada dentro de uma camada de argila? 5 semanas atrás, enquanto perfuravam entre a enseada Smith e o Poço do Dinheiro, perto de uma área conhecida como o Poço Cave In, o time de Oak Island encontrou uma similar seção de 1 metro de área de praia, embalada entre camadas de argila dura. Essa descoberta também corresponde a uma que foi feita em 1897 por membros da Oak Island Treasure Company, que expôs o que eles acreditavam ser um dos túneis de inundação lendários da Ilha do Poço do Dinheiro, a uma profundidade de 34 metros. Será que a equipe interceptou parte desse mesmo túnel de inundação? E se sim, isso poderia significar que eles estão à beira de finalizar as buscas do Poço do Dinheiro? Ao ouvir as novidades, Rick, Marty e Alex Lagina entram em cena, chegam no local e já vão sendo atualizados sobre as amostras encontradas. Eles ficam super animados e escolhem outro ponto para seguir perfurando e testar se realmente estão próximos do Poço do Dinheiro. Ainda no mesmo capítulo, de volta ao pântano, eles estão esperando pela chegada da gigantesca escavadeira. Agora que o pântano está quase completamente drenado depois de 3 dias de bombeamento, representantes da Great Excavation Incorporated entregam a escavadeira de 36 toneladas. Uma vez montada, ela permitirá ao time que a equipe possa conduzir a mais extensa investigação no pântano que já ocorreu na ilha. Os equipamentos chegam e a empresa encarregada começa a montá-lo. A equipe então se despede. Ao passo em que mais um dia começa e como a equipe da Great Excavation Incorporated continua os preparativos para uma escavação em larga escala no pântano de Oak Island, Rick e Marty Lagina, juntamente com o time, se reúnem na sala de guerra para um importante relatório científico que acabou de chegar. Juntando-se a eles está o Dr. Chris McFarlane, um professor de geoquímica da Universidade de New Brunswick, que veio apresentar sua análise do antigo artefato de chumbo descoberto há 3 dias atrás na enseada Smith. O Dr. Chris, que veio apresentar sua análise dos relatórios do teste de ablação a laser. O Dr. Chris começa dizendo que a peça de metal não é americana, mas sim de algum lugar da Europa, provavelmente da Itália, França ou Espanha, algo próximo a essa região central. Nesse momento todos olham atônitos. Mas chumbo antigo da região ocidental do Mediterrâneo poderia ser conectado de alguma forma com a misteriosa cruz de chumbo encontrada na enseada Smith há 2 anos atrás, uma cruz que sugeriria que as histórias dos Cavaleiros Templários visitando Oak Island poderiam ser verdade. Eles continuam então conversando sobre a descoberta e depois se despedem. Continuando no capítulo, Rick e Marty Lagina e a equipe se dirigem para o recém-drenado pântano. Porque uma drenagem completa do pântano sempre foi difícil de conseguir, a área continua sendo uma das menos exploradas de Oak Island. Mas descobertas recentes, incluindo a confirmação do Dr. Ian Spooner de que o pântano era provavelmente artificial e foi criado cerca de 800 anos atrás, isso fez com que a escavação na área fosse uma das principais agendas desse ano para a equipe de Oak Island. A equipe decide que o próximo passo é focar na passagem de pedra descoberta no início deste ano pelo mergulhador Tony Sampson. A operação de hoje é particularmente significativa para Tom Nolan, pois era seu pai, o falecido caçador de tesouro Fred Nolan, que passou mais de 5 décadas da sua vida sendo convencido de que a chave para resolver o mistério de Oak Island seria encontrada no pântano. Eles então começam a dirigir a grande escavadeira em direção ao pântano drenado. Após 225 anos de trabalho duro, contratempos e tragédias, o mistério de Oak Island pode finalmente estar à beira de ser resolvido. Mas, como os Laginas e seus parceiros sabem muito bem, a ilha não compartilha seus segredos por vontade própria.